Olá, gente linda do meu Brasil. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa As Marias do Brasil. Aqui você conhece histórias incríveis de mulheres inspiradoras e esperamos que essas histórias possam inspirar você a realizar os seus projetos e sonhos. Hoje nós vamos conversar sobre uma rede internacional de mulheres, a mais antiga do mundo. Tem 99 anos, quase um século. Vamos bater um papo com uma das representantes no Brasil da Soroptimist. Você conhece? Vai conhecer hoje com detalhes. Vamos bater um papo com Jane Carol, que a Jane foi governadora dessa organização civil mundial aqui no Brasil. Jane, seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la conosco. Muito obrigada, o prazer é todo nosso e agradecer a oportunidade que esse programa está nos dando de divulgar nossa organização, que na verdade é uma organização internacional e conta com quase 80 mil mulheres apoiando nosso trabalho e esforço de ajudar mulheres e meninas. Quem é essa mulher Maria do Brasil, Jane Carol? Bom, Jane Carol, até 2011, foi funcionária pública, trabalhei em vários órgãos da Esplanada dos Ministérios. Sou muito grata à minha vida profissional, porque me deu a oportunidade de conhecer uma série de desafios que me fizeram crescer e me deram a chance de contribuir de alguma forma para o nosso país. Depois de aposentada, eu conheci essa organização por meio de amigas e a minha grande preocupação era saber o que eu faço agora. Parei de trabalhar e só sabia trabalhar. E Jane também, você tem, são 2 filhos, netos? Tenho 2 filhos homens e 2 netos, que são 90% da minha vida hoje. E aí eu estava vendo um pouco da sua história. No setor público você sempre em função de liderança, né? Você sempre teve esse perfil de liderar, né? Exatamente. De um modo geral, eu tive funções de liderança e até por uma questão de perfil, eu acho que seria o mais adequado. Me sentia muito bem nessas funções, me sentia realizada, conseguia com equipes sempre muito próximas e muito uníssonas, desenvolver trabalho que realmente no final me gratificava. Você passou pela Casa da Moeda, passou pela a Secretaria de Comunicação da Presidência da República, vários ministérios, SEPRO, áreas tão distintas, né? Isso como... Na verdade, são áreas bastante distintas, mas eu sempre tive uma atividade muito próxima do meu perfil. Eu fiz pós-graduação em administração pública e me identifiquei muito com a área de planejamento e desenvolvimento organizacional. Então, de um modo geral, eu primeiro, no Rio de Janeiro, na Casa da Moeda, eu trabalhei na assessoria do presidente, mas sempre numa parte voltada à estruturação organizacional, a desenvolvimento de procedimentos, de normas, depois evolui para a parte de planejamento, e onde eu tive a oportunidade de desenvolver alguns trabalhos bastante relevantes, especialmente no Fundo de Desenvolvimento Nacional, que era o FNDE na época, que era o Fundo de Recursos da Educação de Primeiro Grau. Depois estive no Ministério da Fazenda também, com o mesmo desafio, acompanhando a equipe que estruturou o Ministério da Economia e depois desmontou o Ministério da Economia, porque houve uma fusão e depois uma separação. Posteriormente estive no antigo Minfra, que também foi uma fusão de 3 ministérios, que depois teve que voltar a ser desmembrado, porque a fusão não foi efetiva.
Então, eu sempre estive envolvida mais ou menos na mesma área de atuação. E toda essa experiência você trouxe para o voluntariado, né? Exatamente. Eu tive profissionalmente muitas oportunidades excelentes que me trouxe uma bagagem, uma experiência muito boa. E isso hoje tem sido muito útil no meu trabalho junto aos sorotimistas. Eu fui presidente do clube, do nosso clube aqui em Brasília. No Brasil nós temos 25 clubes atualmente. E posteriormente isso me deu a condição de ser eleita governadora da região Brasil. E posteriormente, agora estou encerrando minha gestão como diretora do board. O board é a diretoria maior, está estabelecida na Filadélfia, e lá nós temos, por eleição, são indicadas 13 governadoras ou sorotimistas para ocupar a função de liderança maior da organização. Seria, vamos dizer, o Conselho Deliberativo da Sorotimist International. Ou seja, foi uma trajetória aí, assim, Fui crescendo e aprendendo muito. E em que momento, assim, você despertou, assim, para o voluntariado? Você já fazia isso antes? Como é que aconteceu? Não, eu, na verdade, não tinha. Eu contribuía com algumas entidades, mas só financeiramente, sem participação. Algumas amigas me convidaram para fazer uma palestra sobre meio ambiente. Eu tive 8 anos no CONAMA, trabalhei no Sensipan também, que é o Centro Gestor da Amazônia. Então, eu fui conversar com elas sobre essas questões e ali me apresentaram o Soroptimist. E eu achei o trabalho desafiador, ajudar mulheres e meninas, não com assistência, mas com promoção humana, que eu acho que é muito importante. Eu acho que não adianta você dar cesta básica, lógico que é importante, mas o essencial é você dar condições às pessoas para comprarem a sua cesta básica. E essa é a proposta do Sorotimismo. Eu acho que isso foi o que mais me atraiu nessa organização. Você chegou em que ano? Entrar para o Sorotimismo? Sim. 2004. Foi em 2004 que eu comecei a me envolver com as atividades e agora, atualmente, eu estou participando de um grupo estratégico lá na Filadélfia, saí da diretoria e estamos repensando o sorotimismo em termos de desafio, de proposta, porque com a pandemia houve uma mudança muito grande no cenário mundial. E nós precisamos de apoio, doações, porque é um trabalho desafiador. A nossa meta é atingir 500 mil mulheres até 2031. É um desafio bastante ambicioso. Hoje tem mais de 80 mil, né? 80 mil mulheres participando, voluntárias. Mas o objetivo de 500 mil mulheres beneficiadas pelo programa. Hoje nós não conseguimos atender a 500 mil mulheres. Nós temos hoje em torno de 100 mil mulheres sendo atendidas. Então, é um grande desafio que nós temos pela frente. Nosso nome vem de Soro, de irmã. Irmã mulher, era isso que Irmandade, é o apoio fraterno, é a ajuda. Entende? A irmã ótima, quer dizer, o objetivo maior de estar junto. Está vendo que a tradução livre é o melhor para a mulher. O melhor para a mulher. Ou seja, Soro Intimismo, numa tradução livre, significa o melhor para a mulher. E tem uma missão aí de tornar melhor a vida de mulheres e meninas, em todo o mundo, né? Então, assim, por isso que a gente trouxe a Jane aqui, até para falar um pouco dessa organização mundial de quase um século, a mais antiga do mundo e pouco conhecida. No Brasil chegou há quanto tempo? No Brasil, nós temos há 73 anos o Soroptimist implantado. Nós chegou aqui no Rio de Janeiro, por apoio de a esposa de um médico que foi a uma convenção nos Estados Unidos, conheceu e se entusiasmou com a ideia, trouxe, implantou no Rio de Janeiro e de lá para cá foram criando novas unidades, novos núcleos, que são chamados clubes. Hoje aqui em Brasília nós temos 3 clubes, que são bastante atuantes.
mas o nosso trabalho realmente, ainda em termos de imagem, é pouco conhecido. E é um dos grandes desafios que nós temos, é tentar buscar divulgação. A oportunidade, por exemplo, de estar hoje falando no seu programa é muito boa para a nossa organização. Para as pessoas terem a oportunidade de saber o que se faz, como se trabalha e o quanto é importante termos apoio e novas voluntárias que queiram nos ajudar nesse desafio. No momento, nós estamos fazendo um empenho muito grande de levar o Soroptimista para o Nordeste e Norte. Nós não temos nenhuma unidade nessas regiões. E a dificuldade é muito grande, porque você tem que encontrar mulheres com perfil adequado, com liderança, com uma certa estrutura social e profissional adequada, porque o Soroptimista, ele não depende, ele não dá oportunidade para ninguém crescer. Ele ajuda outras pessoas que precisam a crescer. Ou seja, o seu potencial, né, como mulher, usa seu potencial para ajudar outras mulheres. Exatamente. Ou seja, mulheres fortalecendo mulheres, empresárias, universitárias, professores, médicos, enfim, são pessoas que já têm uma profissão, mulheres que já têm uma profissão, que já realizou algum tipo de trabalho que lhe dê autonomia e que lhe dê a possibilidade de poder ajudar a terceiros. Você tem que também ter uma disposição, um chamado para o voluntariado, né? Com certeza. E o desejo de ajudar as pessoas. Isso é fundamental. É a disponibilidade de ajudar, de participar, de tentar entender a tolerância, porque às vezes temos dificuldades grandes, desafios a serem vencidos, então tem que ser uma pessoa que tenha garra, que tenha vontade realmente de fazer seu melhor. E o ser humano tem vários problemas. Tem a vaidade, tem a disputa, tem a competição. São problemas que a gente procura contornar e superar. Aqui ninguém é doutor, ninguém é nada, é Soroptimista. Simplesmente assim. O que quer dizer também é servir, né? Servir. Essa é a palavra base da nossa organização. É o conceito de servir no sentido mais amplo e mais generoso de todos. É doar sem esperar retorno. O retorno é a gratidão de saber que tu conseguiu tirar uma pessoa de uma situação de risco, de dificuldade econômica, para uma situação em que ela se sente um cidadão ativo, profissionalizado, com oportunidade de trabalho e participando efetivamente da vida que ele tem direito. E como se desenvolve isso? São cursos de capacitação? Nós temos 2 programas básicos que são chamados sonhos. Sonhos porque eles são possíveis de ser realizados, mas ainda estão embrionários. O sonho, Viva Seu Sonho, é um programa voltado para mulheres que têm uma formação, que estão tentando fazer o 3º grau, tentando se afirmar em alguma profissão e ainda não tiveram oportunidade de conseguir isso. Nós, no ano passado, tivemos a sorte de tirar o 1º lugar em toda a Federação das Américas com a nossa candidata. Era uma moça que mora na favela da Bahia e estava fazendo medicina. No último ano de medicina, nós encontramos essa moça através do site, ela pedindo apoio porque ela tinha que fazer residência e não tinha condições para tal. Então, fizemos o currículo dela, encaminhamos esse concurso, vamos dizer, para todos os integrantes da Federação das Américas. Na Federação das Américas nós temos as 3 Américas e parte da Ásia. Filipinas, Coreia, Japão, são os países asiáticos. Essa moça conseguiu o 1º lugar, recebeu como prêmio um valor financeiro que vai lhe permitir não só financiar seu curso de residência, como também instalar o seu consultório. Foi muito gratificante,
Ela veio a Brasília, ela recebeu sua premiação e agora o clube que a indicou, que foi exatamente aqui em Brasília, o Clube SI Brasília, vai acompanhando de alguma forma, não monitorando nem esses grandes exigências. Ela tem autonomia de gerir esses seus recursos, mas sempre sob a supervisão do clube para que ela possa fazer as coisas de uma forma adequada e conseguir atingir sua meta maior, que é completar sua formação e se inserir no mercado de trabalho. Então, assim, ou seja, capacitam, mas também criam oportunidades. Isso. Nesse programa Viva Seu Sonho, as mulheres têm a oportunidade de completar sua formação. E nós temos um segundo programa, que é Sonhe e Realize, que são para meninas entre 14 e 18 anos, que efetivamente ainda não tem uma definição do que querem fazer na vida. Elas ainda não sabem o ideal que seria para si. Às vezes a referência delas é mínima. É trabalhar num emprego mais que não a realiza, mas é o que é viável. Trabalhar como babá, ou não que isso não seja meritório, mas elas sonham em ser advogada, enfermeira, médica, mas acho que não tem chance. Então, o nosso trabalho é exatamente mostrar que é possível sim. Ela pode desenvolver qualquer tipo de trabalho, mas com foco no seu sonho. E para isso se dá oportunidade de treinamento. Os sorotimistas fazem muitas vezes parcerias com outros órgãos, oportunizando cursos específicos, principalmente profissionalizantes, e mostrando a gama de oportunidades que existe para que essa menina consiga se inserir no mercado de trabalho, ter uma formação. Nós tivemos alguns clubes que fizeram parceria com o SESC, SENAI, com esses órgãos que já têm cursos montados, curso de pedreiro para mulheres. E, surpreendentemente, nós tivemos um resultado excepcional. Então, nós tivemos em Porto Alegre um curso que foi desenvolvido, foram 30 mulheres. Essas mulheres não só tiveram um desempenho excelente como pedreiras, como se especializaram em restauração de imóveis, de prédios antigos. E hoje as 30 estão empregadas, trabalhando no detalhe mais fino da construção. Então, em Rio Negro, Paraná, tivemos uma experiência também muito positiva nesse sentido, e algumas se especializaram em colocação de rodapés. Por incrível que pareça, são profissionais super demandadas, com uma inserção muito boa no mercado. Curso de corte e costura, já tivemos várias que saíram e montaram seus próprios ateliês de costura. Temos inúmeros exemplos de experiências muito bem-sucedidas nesse sentido. E a proposta de As Marias do Brasil é esta: fortalecer as mulheres, mostrar que é possível. Tudo é possível quando não desiste, né? Não pode desistir dos sonhos, dos projetos, tem que persistir e buscar ajuda, né? Exatamente. A gente tem que buscar ajuda, ninguém realiza nada sozinho. E orientar também, sabe? As meninas que a gente percebe são muito sem apoio nenhum, elas não têm uma orientação. Nós temos também um trabalho, esse aqui é até um marcador de texto que se distribui nas escolas, que orienta com relação à violência doméstica, a relacionamento com os meninos, a algumas atitudes e ações que, na verdade, não são um tipo de agressão, elas interpretam como amor, sabe? Uma distorção muito grande de relacionamentos, onde a gente procura também mostrar a importância dela se valorizar como mulher, a importância do respeito, do limite. Então, são coisas bastante básicas, mas que elas não têm oportunidade. Organização pessoal, forma de se vestir, forma de fazer um currículo, como fazer uma entrevista de trabalho, como se apresentar num trabalho, se relacionar com os colegas. Então, são coisas extremamente simples, mas que fazem a diferença. A Soropetimista é um movimento mundial e o mais antigo do mundo, né?
Muitos outros movimentos de mulheres, né, organizações civis, se inspiraram, né, no Soroptimist. Nós na verdade, o Soroptimist foi uma iniciativa de Violeta Richardson, que era uma americana acompanhando o marido numa convenção de rotarianos, onde as mulheres não tinham acesso à organização. Acompanhavam os maridos, mas não participavam das atividades. E na ocasião ela achou que as mulheres deviam criar algum tipo de organização própria, assim a exemplo dos rotarianos. Então muitas pessoas nos dizem, mas vocês fazem um trabalho muito parecido com o Rotary. Realmente, tem com muitas coisas em comum, que nós nos inspiramos de certa forma. A motivação inicial foi exatamente ter uma organização para mulheres. Agora, por que mulheres? Porque as mulheres, na verdade, são aquelas que são as responsáveis pela estrutura familiar, são as que realmente, na hora que existe um problema, que ficam com os filhos e que tentam soluções mil para conseguir manter a unidade familiar, buscar inserir os filhos no mercado de trabalho, enfim, para o desenvolvimento. A mulher, na verdade, ela tem uma influência na transformação da sociedade, né? A mulher é quem está ali na educação dos filhos, claro que na sociedade moderna tem a participação do homem, mas a mulher ainda, né? Isso em todas as culturas mundiais. Exato, é cultural. Né? E no trabalho, então a mulher desde a sua criação, né? Vamos dizer assim, ela tem esse papel, né? É verdade. De auxiliadora, de orientadora, né? Sem dúvida nenhuma. E nós temos, agora falando um pouquinho além do Brasil, nós temos esse movimento muito, muito bem implantado na Coreia, em Taiwan, no Japão, onde nós temos em torno, aqui no Brasil, nós temos em torno de 700 associadas. Na América do Sul, nós temos talvez mais umas 400. Tem uma praça em Curitiba que é em homenagem, né? Temos, em várias cidades. Nós temos, os clubes em cidades menores, eles são muito prestigiados e muito apoiados pela administração local, pelo Poder Executivo, Judiciário, Legislativo. E várias cidades têm monumentos em homenagem à Sorotimista. Isso aí tem em Curitiba, tem em Guarapuava, São Paulo, no Rio Negro também. Temos várias cidades, em Rio do Sul, é uma outra cidadezinha no interior de Santa Catarina, tem um trabalho belíssimo também, temos um monumento lá. Tem vários lugares em que existe toda uma deferência especial ao trabalho e o apoio ao trabalho do Sorotimista. Agora, as pessoas que querem conhecer mais sobre o Soroptimist, têm interesse, seja em participar das ações, dos programas, serem beneficiadas, né? Ou seja, para contribuir, ser uma voluntária. Então, nós temos um site, www.soroptimist.brasil, e tem o Soroptimist International, também um site, que traz todas as informações a respeito da organização, a forma como pode a pessoa que tem interesse se associar e também quem tem interesse em ser beneficiado, que foi o caso dessa nossa candidata o ano passado, ela se inscreve através do site e se candidata aos programas, a participar dos programas ou ser beneficiada pelos programas. Então, é relativamente fácil. E além disso, nós temos 3 clubes em Brasília, que também são absolutamente abertos a qualquer voluntário que tenha interesse em ajudar nosso trabalho. Essa rede, no Brasil, nós temos tido assim, um crescimento bastante expressivo de pessoas consultando, procurando, querendo saber informações. Nós estamos com contato em Belém agora, tentando assim, de uma forma bem forte, instalar um clube lá. E o contato, na verdade, foi conseguido através do site. A pessoa entrou no nosso site, se interessou, fez contato
e nós estamos com a possibilidade assim, bem efetiva de criar um clube em Belém. Agora é a Assunção, né? Agora no dia 25 aí de setembro, a nova governadora tomou Nós posse. tivemos a posse da nova governadora, que vai agora estar por 2 anos, coordenando a nossa região Brasil. É a Maria Helena Riquinho dos Santos, ela é de Porto Alegre e pertence ao Clube SI Porto Alegre. É uma pessoa que tem uma longa experiência como sorotimista, uma pessoa encantadora, com bastante liderança, e vem desenvolvendo um trabalho muito importante, principalmente nessa fase de pandemia, que nossos programas ficaram bastante prejudicados, porque quase todos são presenciais. Nós vamos às comunidades carentes, onde definimos um local para desenvolver as atividades com mulheres e meninas. E agora estamos fazendo isso de uma forma mais assistencial, procurando atender as famílias das meninas e por maneira virtual, fazendo contato com esse pessoal. Porque a ação em comunidades locais, em loco, né? Em loco. Porto Alegre tem ótimos projetos nesse sentido. E Maria Helena já vinha na diretoria da Região Brasil há algum tempo. Na época que eu fui governadora, foi diretora de associadas, e aí se elegeu de presidente. Agora o seu novo desafio, a sua função é desenvolver e expandir. Eu tive a honra de ser convidada por nossa governadora Maria Helena a participar da sua diretoria, cuidando da área de expansão de clubes, expansão e desenvolvimento. É um grande desafio realmente, porque nós estamos com uma série de limitações nessa fase de pandemia. Mas eu tenho certeza que vamos nos sair bem, temos uma equipe muito boa, todos os clubes apoiam muito, procuram indicar contatos e facilitar o acesso a pessoas que tenham algum interesse, para que se possa implantar novos clubes e realmente crescer, porque nós precisamos crescer. Todo nosso desenvolvimento, nosso trabalho está baseado nas doações e na arrecadação que se possa fazer. Para que se possa fazer essa arrecadação financeira, se faz uma série de eventos, festas e eventos sociais, rifas, leilão, enfim, uma série de atividades. E no momento nós estamos parados, então nós estamos sentindo bastante essa limitação. Aqui em Brasília mesmo, o SI Brasília sempre fez uma festa tradicional, que já tem 16 anos, já quase é calendário na agenda de Brasília, que é a Festa do Chapéu. É uma festa muito bonita, onde se faz uma exaltação à primavera. É uma tarde de chá com convidadas, onde todas as mulheres vão de chapéu, chiquérrimas, e isso dá um ibope muito grande, uma participação excelente. E é uma oportunidade não só de confraternizar, como divulgar o clube, divulgar nossas ações e principalmente conseguir novas adesões. Desse jeito, quase todos os clubes no Brasil têm atividades assim. O poder da aglomerar ficou prejudicado, né? Exatamente. Mas a gente as Marias do Brasil está aí à disposição. Em breve vamos trazer a nova governadora também no canal. Vamos falar mais sobre esta organização mundial que ajuda tantas mulheres no mundo, no Brasil, e para que você possa conhecer e também contribuir ou ser beneficiada, né? Estamos, Jane, chegando já no final. Eu gostaria que você falasse uma mensagem para as Marias, as mulheres que estão em Brasil afora nos assistindo. Fique à vontade. Eu gostaria muito de cumprimentar a iniciativa desse programa de vocês. Eu acho importantíssimo e eu acho que a forma melhor das pessoas se aproximarem é através da comunicação. É a única forma de saber que existe e que pode se fazer alguma coisa. Juntas, nós somos muito mais fortes. Então, eu acredito que com o trabalho, com o esforço, com boa vontade, por menos que você possa fazer, você pode ajudar sempre alguém.
Então, não deixe de sonhar, Marias. Sonhem alto e acreditem nos seus sonhos. Vocês podem realizar. E nós estamos aqui para ajudar nisso aí. Maravilha. Agora, eu estou vendo que, na verdade, o seu colar é um PIN, né? Exatamente. É uma das formas de divulgação da nossa organização. Nós temos vários PINs que são vendidos em nossas convenções com o objetivo de arrecadar recursos, mas que serve para divulgar nossa organização. Eventualmente, eu tive uma oportunidade de estar na Europa e cheguei num clube, num local, num hotel na Itália, e encontrei o nosso S, porque estava havendo uma reunião do grupo de sorotimistas. O S é a nossa marca e onde nós reunimos, nós temos a presença do S. E esses pins, de certa forma, são uma forma de identificar o clube, a região a qual você pertence, porque cada um tem o seu próprio PIN. Eu gostaria, inclusive, de oferecer esse PIN para você. Muito obrigada. Que é um PIN da minha gestão 2016-2018 da região Brasil, e que foi oferecido a todas as associadas, e ele é usado por todas nós em todos os eventos. A Maria Helena agora está lançando o PIN da gestão dela, que eu ainda não recebi, porque não pude estar presente, mas logo estarei usando também com muito orgulho. Até combinou aqui com a roupa. Né? Com o azul, com vestir azul. Muito obrigada. E todas as mulheres que participam de As Marias do Brasil também recebem aí um brinde, que é meu livro, A Influência da Mulher no Mundo, né? Então, muito obrigada. Para você, uma boa leitura. Prazer enorme. E eu agradeço muitíssimo. Quero elogiar mais uma vez a iniciativa. Vou ler com muito cuidado. E com certeza, em qualquer coisa que eu possa ser útil, apoiar esse trabalho de vocês, contem conosco. E com certeza, nossos eventos, nós gostaríamos de ter as mulheres, as Marias, nos apoiando também para divulgar nosso trabalho. Muitíssimo obrigada. Nós é que agradecemos e contem sempre conosco, né? Que As Marias do Brasil é um espaço para a voz das mulheres, um instrumento de fortalecimento, de inclusão e enfrentamento à violência, né? O canal é nosso. Obrigada a você, e se não conseguiu assistir o programa inteiro, você tem a oportunidade de assistir esta entrevista no canal As Marias do Brasil no YouTube. E siga também As Marias do Brasil nas redes sociais. Um grande abraço e até o próximo domingo, neste mesmo horário, com mais uma mulher inspiradora e extraordinária para você. Tchau, tchau, até a próxima.